Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre algumas coisas que eu decidi nos últimos 4 ou 5 dias que eu fiquei sem o Instagram no celular. Se vocês me seguem lá, talvez vocês viram nos stories na semana passada que eu falei que eu tava meio cansada do Instagram, né? Eu acho que todo mundo tá, mas eu tava assim chegando num nível de cansaço que eu tava repensando mesmo as minhas escolhas. Quando começou 2026, agora, eu tinha colocado como uma meta do ano focar mais no Instagram, fazer mais conteúdo, crescer no Instagram, porque eu tive um final de ano, assim, legal, né? Eu teve a entrevista para a Folha de São Paulo, um amigo mandou mensagem dizendo, te citaram em tal podcast, né? Outra me mandou mensagem, te citaram nessa canal do YouTube, né? E aí muitas pessoas legais começaram a me seguir esse ano, eu tava tendo um reconhecimento, assim, dentro da minha área, né? E aí aquilo me empolgou e eu pensei, eu vou então focar no Instagram. E aí, nesse primeiro semana, então, primeira semana útil do ano, eu resolvi que eu ia postar todos os dias. Aí me esforcei para fazer conteúdo todos os dias, fiz Reels, fiz post, né? E o Instagram foi entregando bastante no início da semana, foi reduzindo nos outros dias, até chegar na sexta-feira passada, que ele não entregou nada num Reels que eu fiz, aquele do Niemeyer, até vou deixar depois aqui o link aqui embaixo, na descrição. Ai, aquilo me deixou muito frustrada, porque por mais que a gente fique falando assim, vou tentar ignorar essas métricas do Instagram, esses algoritmos, né? Dá muito trabalho produzir conteúdo, então a gente quer que o conteúdo seja entregue, né? A gente quer que pelo menos as pessoas que me sigam tenham a opção de ver o vídeo que eu fiz, porque às vezes não entrega nem para as pessoas que me seguem, né? E isso é muito frustrante. Além disso, como consumidora de conteúdo, eu tava também que eu não aguentava mais o tipo de conteúdo que as pessoas estão fazendo, justamente por causa dessa coisa da entrega do Instagram. Então a gente acaba trabalhando, entrando nesse jogo do Instagram para que o nosso conteúdo seja entregue. Então, conteúdos que eu gosto, que eu sigo, de pessoas que eu sigo, eu já não conseguia mais assistir por causa daquele formato, por causa daquele roteiro, né? Que tem que fazer aquele roteiro para caber nos 2 minutos e meio, senão não entrega, né? E aí eu tava enxergando também ChatGPT em tudo. E assim, eu uso o ChatGPT, né? Ele ajuda em muitas coisas, mas eu tava vendo, eu consegui enxergar o ChatGPT em todos os conteúdos que eu via, tanto os escritos, que fica claro que quanto os falados. Dava pra ver que era um roteiro ajeitado pelo ChatGPT, que tem aquelas frasezinhas de efeito, assim, sabe, no final. E eu tava assim, não aguentando mais o que eu tava vendo, né? Então lá em dezembro, quando teve aquele negócio da casa do João Gomes, né? Que foi a primeira vez que eu assim, tipo, nossa, eu não aguentava mais conteúdos no Instagram, porque os meus seguidores me mandavam e queriam que eu falasse sobre, e eu até queria falar sobre, mas eu tava vendo muito conteúdo sobre aquilo e todos eles eram iguais. Eram iguais, não tinha ninguém falando nada diferente. Todo mundo tava falando a mesma coisa. E eu tinha algo diferente para falar, né? Mas eu não tava com vontade de fazer, de falar o que eu queria dentro daquele roteiro. Tem que pensar no roteiro, tem que pensar num gancho que as pessoas vão ficar mais de 3 segundos assistindo e tal. E aí, na época, eu até gravei, assim, um vídeo falando como eu tô falando agora e postei o áudio no Spotify, né? No podcast. E aí, de novo, agora em janeiro, né, quando o Trump invadiu Venezuela, eu fiquei assim também com uma raiva dos conteúdos, porque eram todos iguais, e todos eles chegavam até mim, porque é um assunto que eu me interesso, mas tipo assim, todo mundo tava falando as mesmas coisas. E eu comecei a achar aquilo uma perda de tempo, e olha que eu nem fico naquele loop infinito, sabe? De vendo rios atrás do outro, nem fico. Mas eu fico muito tempo no Instagram, principalmente respondendo mensagens, porque eu gosto de responder todo mundo, e eu gosto de conversar com as pessoas, né? Pra mim o Instagram é realmente uma rede social, assim. Mas eu tava me vendo, assim, o tempo inteiro pegando o celular pra ver a notificação, responder as mensagens. Eu acordava, ia direto ver as mensagens, começava a responder as mensagens.
Às vezes ia até a academia respondendo mensagem o tempo inteiro. Eu até pensava, meu Deus, um dia vou ser atropelada desse jeito. E aquilo estava me consumindo muito tempo, né? Na semana passada eu saí à noite, fui tomar um café com uma amiga, com a Renata, e teve um momento da conversa que a gente estava falando sobre coisas que eu podia fazer, eu podia talvez criar um curso de restauro e postar os vídeos no YouTube. Então eu falei, mas eu não tenho tempo. E aí ela falou, final de semana. Eu falei, não, mas final de semana eu nunca faço nada, nem quando eu fazia minha tese. A minha tese eu sempre fazia, né, nos 5 anos que eu fiquei fazendo a tese, eu trabalhava na tese antes do meu trabalho, né, eu começo a trabalhar às 9, eu fazia a tese das 6h30 às 9. E ela falou, então, usa esse tempo da tese que não tem mais para fazer vídeos pro YouTube. E eu pensei, mas eu não tô tendo esse tempo. E aí eu fiquei pensando, e esse tempo eu tava usando pro Instagram, né, para pensar no que eu ia fazer, para ler as coisas, para escrever roteiro, né? E eu comecei a pensar, e aí, né, naquele cansaço que eu tava, eu pensei, não, eu tenho que sair disso. E principalmente eu queria poder trabalhar um dia tranquilamente, sem ficar o tempo inteiro olhando o Instagram e tal. E aí foi por isso que na sexta-feira passada eu decidi desinstalar o Instagram do meu celular. E fiquei até ontem sem ele, né? Então foram 5 dias quase. E na hora que eu desinstalei, assim, foi um alívio que me deu, sabe? Parecia que ficou um silêncio, assim. E eu fiquei, tô sem o Instagram, o que eu vou fazer? Vou me concentrar agora no trabalho? Não vou ficar olhando o Instagram? Claro que não, não foi isso que eu fiz. Eu não sei porquê, assim, botei no Google, decidi pesquisar como começar um canal no YouTube, né? Eu já tinha começado um canal no YouTube, porque ano passado eu já postei algumas coisas, mas eu nem sei direito o que eu tava buscando, assim, o que eu esperava encontrar. Só sei que eu cliquei no primeiro vídeo que apareceu ali. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também. Era de uma pessoa que eu não conhecia, mas aquele vídeo era, assim, tudo que eu precisava ouvir para resolver começar esse canal aqui de vez, né? E eu não vou falar, ele deu 8 dicas, né? Eu não vou falar todas aqui, mas o principal que ele falou e que eu precisava muito ouvir é que era para pegar a câmera, começar a gravar exatamente como eu tô fazendo agora, parar de gravar, subir o vídeo direto pro YouTube, sem edição, sem nem assistir ele antes. Pega na hora que tu tem vontade, deu aquela ideia de falar sobre alguma coisa, grava, posta e deu. E começa a fazer isso com frequência até a coisa começar a andar, né? Faz uma capa, estuda um pouquinho sobre SEO também para YouTube, mas só começa a fazer e posta. E eu ouvi aquilo e era tudo que eu precisava, porque eu sempre achei que eu não ia conseguir fazer um canal no YouTube, porque eu não tenho tempo, não ia ter tempo para editar vídeos longos assim, né? Vídeos enfim, não é os vídeos de 2 minutos e meio pro Instagram, são vídeos um pouco mais longos, 10 minutos, 15 minutos. E eu achava que se eu quisesse inserir imagens, né, eu ia ter que editar aquilo depois, colocar na edição. E isso leva muito tempo, né? E aí eu descobri que eu não preciso disso. Eu posso ou só falar, ou usar essa maravilha desse software que eu estou usando agora, que eu também descobri naquele mesmo dia, naquela sexta-feira, primeiro dia sem Instagram. Falei com meu amigo Lucas, o Lusca Fusca, e ele me falou do OBS, que todos os youtubers usam. Eu não sabia, não sei nada sobre esse mundo de YouTube, pretendo descobrir mais agora. E nesse software eu consigo, na hora, ir trocando de tela, compartilhar minha tela, enfim. Então eu vi que era possível, que eu ia poder fazer isso. Ainda mais se eu tentasse diminuir um pouco a minha presença no Instagram. Então, eu não vou sair do Instagram, eu vou continuar lá, eu me traz coisas muito legais, eu fiz muitos amigos pelo Instagram, eu gosto da interação no Instagram, mas eu não vou deixar com que o Instagram ocupe tanto tempo assim da minha vida, sendo que eu podia estar fazendo outras coisas mais úteis, ou coisa que eu quero fazer, né? E falar sobre arquitetura, urbanismo e cidade, e restauro e patrimônio do jeito que eu quero falar, que é com mais profundidade, que é discutir mesmo as questões sem essa pressa, sem
ficar na superficialidade que às vezes o Instagram precisa que a gente fique. Eu não quero fazer assim. Então, provavelmente eu vou tentar colocar cortes de vídeos do YouTube no Instagram, né? Às vezes vou gravar alguns vídeos para o Instagram, mas eu preciso, nesse momento, precisei ficar uns dias sem nada de Instagram, com quase um detox, assim. Instalei ele de novo ontem e já usei bem menos, sabe? Eu não dormi respondendo mensagem, não acordei respondendo mensagem. Vou tentar me regular ali, né? E vou fazer esses vídeos no YouTube, né? Então a minha ideia no início é fazer vídeos assim bem espontâneos, né? Então eu tô trabalhando, fazendo um projeto legal e penso, isso aqui ia ser legal de mostrar para as pessoas. Vou ligar a câmera, vou começar a fazer, vou mostrar rapidinho o projeto, explicar o projeto, e deu, sabe? Vou fazer um outro vídeo com o que sempre me perguntam, que é como achar um emprego como arquiteto em Londres, né? Ou como validar o diploma em Londres. Coisas que eu já falei no Instagram, mas que no Instagram se perdem, né? Depois de um tempo o vídeo não aparece mais, né? Os stories ficam só 24 horas. Então aqui vai ser um vídeo que vai ficar ali sempre quando as pessoas quiserem, né? Que eu posso mandar o link para as pessoas quando elas quiserem. Então eu tô bem empolgada com esse projeto, assim, de dar continuidade para esse canal. Eu vou fazer vários vídeos sempre. Eles vão ser simples. Eu não consegui ainda arrumar a iluminação, a qualidade da câmera não tá boa. Não consegui, mas eu não vou me apegar nessas coisas. Eu vou começar a postar sempre. Então tô fazendo hoje, nos dias que eu tô em casa, né, que eu tô trabalhando de casa, amanhã talvez eu poste outro, na sexta-feira. E é isso, essa é a minha ideia para agora. Vou continuar falando dos mesmos assuntos que falava no Instagram, mas agora aqui no YouTube. E eu espero que dê certo, tá? Então era isso que eu queria contar hoje. Obrigada por terem vindo até aqui ouvir. Se inscrevam, por favor, no canal, porque eu preciso ter um mínimo de inscritos aqui, que eu não tenho ainda, para um dia monetizar esse canal. Então, por favor, se inscrevam, mesmo que vocês não vão assistir, mesmo que vocês não consumam o YouTube, façam esse favor para mim de se inscrever no canal, tá? Obrigada, gente, é isso. Tchau!